pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a mais um dos nossos vídeos aqui do Assinadoc. Quem fala é o Felipe e nesse vídeo nós vamos continuar a nossa série sobre o Make e agora com um vídeo muito legal que a gente quer fazer. Nós queremos gerar um documento que vai ser um termo de confidencialidade e aí a gente vai configurar para que sempre que um evento na nossa agenda seja criado com um texto específico, tipo onboarding de um novo colaborador, a gente já mande esse termo de confidencialidade automaticamente. Então, por exemplo, nesse caso de uso real, você está fazendo onboarding de um colaborador de forma remota, e aí ele vai entrar, você vai fazer um onboarding com ele online, você tem que passar instruções, passar informações confidenciais da sua empresa, você pode automaticamente já disparar um termo de confidencialidade para ele. Então vai ser um vídeo muito legal, vamos lá para a prática. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é aqui na nossa conta do Assinadoc, criar esse termo de confidencialidade, que eu ainda não tenho ele. Então vou vir aqui em meus documentos e vou vir aqui em criar com IA. Então vou falar que eu quero um termo de confidencialidade, termo entre empregado e empregador, garantindo o sigilo de todas as informações passadas em um treinamento remoto. Então aqui eu vou deixar bem básico. Se você for criar utilizando o Astra, a nossa inteligência artificial, eu te aconselho a dar mais detalhes. Então se você já quiser passar todos os dados da sua empresa, falar para ela deixar espaços em branco com underline para preenchimento dos dados do colaborador, da data, especificar multa, qualquer outra coisa você pode, que já vai sair mais completo. Eu vou fazer um básico só para a gente já poder adiantar isso e nem vou editar ele muito também, nem vou fazer nada muito além, só vou fazer a criação básica do termo mesmo, só esperar ele finalizar aqui o processamento da IA. E agora que ele já foi finalizado, eu já tenho aqui o meu termo de confidencialidade. Então, se você reparar que ele não deixou espaço nem nada, mas eu vou usar ele dessa forma mesmo. Então, vou vir aqui e vou baixar ele. Vou vir aqui em meus templates e vou criar um template. Eu poderia já ter criado aqui, né? Não pensei nessa possibilidade. Então, já vou subir aqui o meu template. Uma vez aqui, eu já vou vir e vou converter ele para PDF logo, já vou fazer isso. Aqui ele já está convertido para PDF, só esperar ele recarregar a tela. E aí eu já vou setar alguns campos. Então vou setar aqui digitação. Vou setar o nome completo, vou colocar aqui como se fosse, tá? Vou colocar o CPF, como se fosse aqui do lado. Aí no seu caso você vai preencher tudo certinho, deixar tudo bonitinho. E na página 2, vou colocar aqui a assinatura. E vou colocar aqui uma rúbrica também no final. Eu não cliquei aqui. Vou pôr só, na verdade vou pôr, já tem assinatura aqui, vou colocar uma assinatura aqui no final. Feito isso, vou salvar. Ele já está salvo, já está com todos os meus campos preenchidos. Se eu vir em solicitar assinatura, ele está funcionando. E aí agora nós vamos para o Make, tá? Então aqui no Make eu vou vir em cenários e vou criar um novo cenário. Aqui no nome do cenário eu vou colocar termo confidencialidade onboarding. E aqui nós vamos começar aonde? A gente vai começar escutando os eventos da agenda. Então a gente vai ter que colocar um make para ficar escutando a nossa agenda e vendo se vai ser gerado algum evento, e aí a partir desse evento a gente coloca um filtro e assim por diante. Então aqui eu vou adicionar um novo módulo, vou colocar Google Calendar. Eu poderia usar o Calendly ou outra ferramenta, eu vou usar o Google Calendar. E aí ele tem esse primeiro que é o Watch Events, que ele vai ficar olhando por eventos, né? Eu poderia colocar, por exemplo, para buscar eventos e rodar de tempo em tempo, mas eu vou colocar esse que ele já fica automático, tá? Aqui eu preciso escolher uma conta, eu vou adicionar uma conta aqui.
E aí ele vai abrir uma nova janela para eu conectar a minha conta. Se ele fizer isso para você, é só selecionar qual conta que você quer e dar as permissões para o Make que ele precisa para acessar essa conta. Mas é algo muito simples de se fazer. Então aqui eu já fiz, ele já carrega, verifica a minha conta e já está tudo certo. Aqui eu vou escolher a minha agenda, calendário principal, né? Primary Calendar. By Creation Date, então ele vai pela data de criação dos mais antigos para os mais novos. E aí aqui a Query. A Query é o que ele vai buscar, né? Eventos que tem algum texto específico. Então, por exemplo, eu vou colocar onboarding novo colaborador. Então vamos supor que todos os meus eventos desse tipo ele vai ter lá no título onboarding novo colaborador, traço o nome do colaborador. Então se tiver esse texto, ele vai usar esse evento. Aqui eu vou selecionar todos os eventos e o limite 2 tá bom para mim. Vou colocar em salvar. Aí ele quer saber se ele vai olhar a partir de agora, tudo manualmente, eu vou colocar a partir de agora. E já está salvo. Aqui eu já posso adicionar um novo módulo, vou pegar aqui a Assinadoc e vou escolher envio de solicitação com template em PDF. Aqui ele já tem minha conexão, a minha Document Key é a Document Key desse template. O e-mail, que é interessante. Aqui se a gente der uma olhada, ó, ele tem todos os dados que estão vindo do evento, né? E nesses dados tem esse attendees, que são as pessoas que vão participar desse evento. Então eu posso vir em attendees e pegar um e-mail. Aí aqui ele tem selfie, por exemplo, que a gente vai usar depois, que é para ver se não é você mesmo. E aí a gente pode falar que se for eu mesmo não precisa mandar, só vai mandar para outras pessoas externas e assim por diante. Ou a gente poderia filtrar diretamente pelo e-mail mesmo, né? Então, se o e-mail for igual ao meu, não manda o termo, só para ele mandar só para o colaborador. Mensagem, então assine o termo de confidencialidade necessário para o treinamento. E aqui o assunto do e-mail é termo de confidencialidade treinamento. E vou salvar, né? A partir da hora que eu salvar, ele vai começar a olhar os eventos, né? Então, por exemplo, se eu executar aqui, ele vai executar aqui uma vez e não vai encontrar nada, porque não tem nenhum evento. Então, consequentemente, ele não executa o módulo do Assinadoc. E aí, se eu vier aqui na minha agenda agora e criar um evento, por exemplo, vou criar um evento para amanhã com esse onboarding novo colaborador, né? Aqui eu posso, por exemplo, adicionar contato@assinadoc.com e vou salvar e enviar. A partir disso, como ele não está ativo ainda, ele não está rodando a cada 15 minutos. Então, posso mandar ele executar uma vez. Ele executou e já foi para o módulo do Assinadoc, né? Por quê? Porque se a gente olhar aqui, agora ele conseguiu identificar dados. Então, ele tem os dados e tem aqui os attendees, que são as pessoas que vão participar desse evento, né? E aí, consequentemente, ele já executou o módulo do Assinadoc. Então, se eu der uma olhada aqui, ó, no output, sua solicitação foi enviada com sucesso. E aqui em data, todos os dados, né? No caso, ele mandou para mim mesmo porque eu não coloquei o filtro. Então, ele pegou quem iria participar, que era eu, e mandou para mim, né? Aí, no caso, eu precisaria colocar um filtro para que ele não mande para mim mesmo. E aí, como que a gente pode fazer esse processo? Esse processo é muito simples. Aqui no meio, entre os dois módulos, você vai ver que tem essa chavinha, né? Nessa chavinha tem algumas coisas que a gente pode fazer, tipo adicionar uma rota, um módulo, uma nota ou set up a filter, né? Então, adicionar um filtro. E aí aqui eu posso colocar o filtro. Então, qual que é a condição? O que ele vai verificar? Eu vou verificar attendees e dentro de attendees o self, né? Ou eu posso verificar direto pelo e-mail. Então, ou organizador e assim por diante. Então, posso pegar, por exemplo, organizador igual a false. Então, essa pessoa não é organizadora. Salvando, ele já vai ficar com o processo. Aqui eu acho que ele não vai executar porque não tem nenhum evento novo, então ele já
executou para aquele evento, então ele não vai ficar repetindo. Então, se você criar um evento, ele não vai ficar mandando vezes e mais vezes e mais vezes o termo de confidencialidade para aquela pessoa. Então, assim você consegue ter um processo bem simples. E se a gente vier aqui nos meus documentos, a gente já vai ter o documento que foi enviado, ó, termo de confidencialidade. Então, eu já tenho aqui o termo que já foi duplicado e já foi enviado para assinatura. Então, assim você consegue, de um processo muito simples, criar uma estrutura que permita que você tenha mais tempo e não precise fazer um trabalho manual, que seria: a pessoa vai entrar, você marcou a reunião, você tem que ir lá no Assinadoc, pegar seu termo, mandar para ele e tal. E você pode, inclusive, criar outras ações, por exemplo, para ver o termo. Você poderia, por exemplo, atualizar a descrição do evento com o link do documento, e aí você poderia conferir antes da reunião se a pessoa assinou ou não e mandar um alerta se ela ainda não assinou. Então você tem N automações aqui que você consegue fazer para tornar todos os processos mais práticos. Beleza? Por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma sugestão de automação que você gostaria de ver aqui no canal, que nós fizéssemos para você se inspirar, deixa aqui nos comentários. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.